Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Grace Sanches, professora de fotografia pela Casa da Cultura de Jundiaí. Hoje nós vamos começar o nosso curso de comunicação fotográfica. Essa é a nossa primeira aula e vamos falar um pouquinho sobre a evolução das câmeras, sobre a história da fotografia. Eu falo que é um pouquinho porque a história da fotografia demandou muitos anos e muitos pontos específicos. Então eu trouxe alguns pontos relevantes que entre um e outro tiveram saltos importantes para chegar no que a gente tem hoje da fotografia. Então tem uma sequência aqui pra gente tá batendo esse papo, tá? Inicialmente, tudo começou em 350 anos antes de Cristo. E a ideia nem era descobrir câmera fotográfica, isso foi uma coisa muito por acaso. Eram câmeras escuras, salas escuras, com um orifício com entrada de luz. Então toda a paisagem que a gente tinha fora entrava por esse orifício e era projetada na parede oposta. É como se fosse o nosso projetor de hoje em dia. E para que eles utilizavam isso? Utilizavam para analisar as estrelas numa fotografia noturna, ou então, numa imagem noturna, ou então, posteriormente, os artistas começaram a utilizar essa imagem projetada como um gabarito para pintura, mas eles não estavam satisfeitos, eles queriam mesmo era fixar essa imagem. Então a primeira data relevante que a gente tem é em 1604, quando estudiosos começaram a pesquisar. Foi nesse ano que eles começaram a testar compostos químicos a fim de procurar alguma coisa que fixasse essa imagem. Passaram-se muitos anos, muitos testes, até que em 1826 Niepce conseguiu produzir a primeira fotografia. Ele produziu uma fotografia que ficou exposta durante 8 horas com um material fotossensível. Então ele aplicou um material fotossensível, deixou exposto à luz durante 8 horas de forma bem simples, abria o orifício, né, para a entrada de luz, para a entrada dessa paisagem, dessa cena. Depois de 8 horas ele fechava. Essa cena foi uma cena de uma paisagem entre casas, assim. Até se vocês procurarem na internet a primeira fotografia de Niepce, vocês vão ver que é uma foto com bastante granulação, uma foto bem sem definição mesmo. Afinal, foi a primeira delas, né? Passaram-se alguns anos, outras pesquisas, e surgiu mais um cara bem importante, que foi o Daguerre. O Daguerre ele deu um salto muito bacana e ele conseguiu, na verdade, diminuir esse tempo desse registro fotográfico. Ele diminuiu de 8 horas o processo de Niepce para um tempo de mais ou menos 20 minutos, que já era algo bastante significativo. Então, a partir desse momento, eles começaram, além de fotografar paisagens, já se arriscavam a fazer os primeiros retratos, porque considerar 15, 20 minutos, às vezes as pessoas paradas, era mais relevante que elas, né, não se mexiam e a fotografia sair, ok, sem tremer, sem borrar, né? Até mesmo a gente pode ver os registros mais antigos, a fotografia era vista como um registro documental, às vezes até mesmo. Então as pessoas ficavam sérias, bem paradas, estáticas, por conta às vezes desse processo demorado na captura de imagem. E aí passaram-se mais alguns anos, lá para 1841, William Talbot, ele conseguiu transferir as imagens para o papel. Finalmente ele conseguiu, mas essa imagem ainda era preto e branco, com pouca resolução, mas já foi um avanço tirar essa fotografia de um elemento muito incerto e colocá-la para essa reprodução no papel. E aí pula mais 20 anos, em 1861, sim, tivemos a primeira foto colorida, que se vocês procurarem também, não é uma foto com definição, mas já era um avanço muito grande na história da fotografia, ter uma foto com cores, né? Passaram-se mais ou menos 20 anos, também 20, 25 anos, em 1888, George Eastman, que é o fundador da Kodak, ele começou a produzir esse material de uma forma menor e de uma forma mais compacta, que é o que a gente conhece, os filmes. E isso deixou mais não acessível, mais prático, facilitou esse modo de fotografar. Se a gente pensar que inicialmente era uma câmera escura, maior, um quarto escuro, e logo as nossas fotos poderiam estar gravadas aqui. E em 1990 a gente já tem as câmeras digitais, que aí teve um processo bem longo também de aprimoramento, que é o mais próximo do que a gente conhece da fotografia. Eu tenho algumas câmeras aqui que eu trouxe para vocês, e na verdade são só algumas mesmo, que marcam cada uma dessas épocas. E eu vou mostrá-las para vocês
de forma mais pontual. Pessoal, então retomando um pouquinho do que a gente estava falando, o importante é vocês entenderem os processos que foram esses avanços que fez a gente chegar até no que a gente tem hoje de fotografia, tá? Então o Niepce ele fez a primeira foto com 8 tempos de exposição dessa foto e ele deu o nome desse processo de heliogravura. Depois de algum tempo veio o Daguerre, diminuiu esse tempo para 15, 20 minutos, começaram a ser registrados retratos das pessoas e ele deu esse nome desse processo de daguerreotipia. Depois de mais um tempo veio William Talbot, que foi o cara que conseguiu colocar a foto para o papel preto e branco, mesmo que negativo, e ele deu o nome de calótipo, todos nomes bem estranhos, mas foi a forma que eles caracterizaram cada evolução nesse processo todo da fotografia. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe algumas câmeras para vocês entenderem, até mesmo de questão de tamanho, como tudo mudou, né? Essa câmera aqui é uma câmera da década de 1800, era a forma mais simples de registrar a fotografia, no que eu digo em questão de tecnologia. Tampava, deixava exposta e fechava novamente. Gravado com chapa de vidro. Quem já assistiu Chaves, aquela câmera grande que tem aquela sanfona, sim, é uma dessa daqui, ela só está fechada, tá? Ela é pesada, usa tripé, de madeira, tá toda conservada e é a mais velhinha da nossa turma aqui. Depois disso, graças a toda a tecnologia, mesmo que em madeira ou em ferro, como essa daqui, essa é uma câmera pronto, o nome dela. Chapa de vidro também, uma chapinha um pouquinho menor, a tampinha dela até caiu aqui, ó, mas era a tampinha que tampava a chapa de vidro para o registro da imagem, só que essa daqui já tem algumas diferenças da anterior. Essa daqui, ela já tem um obturador, que vocês podem ouvir e está em pleno funcionamento. Nós temos um prisma onde toda a imagem que entrada era projetada. Então o fotógrafo espalmava a mão, colocava a cabeça, então toda a imagem que ele via aqui era a mesma que ele ia fotografar, tá? Só que a imagem era menor, câmera de ferro, fechava e virava uma bolsinha. Depois disso, nós temos essa daqui, que é uma Kodak Found número 2. Diferente daquela, ela é de madeira, mais leve, compacta também, super discreta na hora que fecha, né? Só que ela já era utilizado filme nesse processo, deixa eu abrir ela aqui pra vocês, nesse processo de captura. Então essa daqui já era registrada com filme 120mm, tá? Ficava o filme de um lado, ia fotografando e depois você puxava através dessa manivelinha para rebobinar. Essa daqui também tem um prisma para visualizar e o obturador, mas essa não está funcionando, tá? Essa é uma câmera de 1902, por aí, tá? Essa câmera tem uma história muito engraçada, não sei se até posso chamar assim. Quando nós compramos, ela veio fechada e a hora que a gente chegou em casa, nós abrimos ela e demos conta que sim, tinha um filme aqui dentro, um filme já fotografado. Então ele não estava desse lado, ele estava deste lado aqui, totalmente protegido, que é mais especificamente essa embalagem aqui. Dá uma olhada como está intacta essa embalagem, tá? Do lado de dentro ela é preta, justamente para quê? Para vedar o filme, não entrar luz, não estragar a fotografia que foi gravada. Esse filme está escrito aqui, ó, 19 de dezembro de 1905. Então, eu levei no laboratório isso, eles tiraram daqui, protegeram uma embalagem escura, mas nenhum laboratório pega para revelar esse material, por conta que é um processo muito antigo e até mesmo por ser algo tão delicado de trabalhar. Pode ser que eu esteja guardando nada sobre nada, né? Que todo esse tempo pode não ter durado nenhuma foto, mas pode ser que tenham fotos. E quais seriam essas fotos, né? Até mesmo porque estava super protegido. Então ainda estamos procurando um laboratório que aceite revelar nossas imagens secretas, por enquanto. Depois de algum tempo, essa daqui é da década de 50, 70, é uma Yashica mate, tá? Ela tem duas lentes, uma para visualizar a imagem e a outra onde realmente por onde entra a imagem que vai ser registrada. Então muitas vezes até tinha um erro de paralaxe, que a gente vai conversar mais pra frente, que o que você fotografava era um pouquinho diferente do que você via. Então às vezes você achava que estava fotografando duas árvores e uma florzinha no canto e sem querer cortava a florzinha do canto por conta da diferença
dessas lentes, tá? E para fotografar, por onde que a gente olhava para fotografar? Aqui por cima, tá? Então eu espalmava a minha mão, olhava toda a imagem que entrava, tem um espelhinho ali refletindo toda a imagem, tá? Essa daqui, ó, que eu acabei de mostrar pra vocês aí, a Shikamate, você poderia colocar um acessório nela, que é um flash ovo de pata. Parece tampinha de achocolatado, mas é um flash ovo de pata. Era uma luzinha que era colocada aqui, e toda vez que eu tirava uma foto, essa luz eu tinha que tirar porque ela quebrava. Então, se eu fosse fazer 10 fotos, eram 10 lâmpadas que eu carregava comigo para colocar aqui. E aí eu podia embutir esse flash aqui nesse cantinho para fotografar, ok? Ou então, mais para frente a gente tinha um flash mais potente, mas pesado. Acho que pesa no mínimo 2 quilos. Mesma coisa, poderia ser embutido nas câmeras, mas precisava de um assistente, a não ser que o fotógrafo seja um polvo, né? Mas precisava de um assistente aí pra tá dando um pouquinho de luz nessa foto. E mais pra frente nós tivemos as câmeras com os filmes menores também, os filmes 35mm. Essa é uma câmera que já era moderninha para a época, era uma câmera mais doméstica, onde as famílias tinham mais acesso, uma câmera leve, e ela tinha flash, então utilizava pilha, seleção de cenas, se era foto noturna, de dia, como que era, e também tá funcionando bonitinho essa daqui, dá para usar sim, é uma experiência muito bacana. Então, dentre todo esse material que eu mostrei, claro que isso é um material muito simples em torno de tudo que é fotografia. Nós temos um acervo mais ou menos de umas 70 câmeras, então eu só peguei as que davam esse salto de tecnologia para vocês, da questões de filme, tamanho de filme, como que foi esse processo, desde a chapa de vidro, e é assunto para muitas aulas, tá? Essa é só a nossa primeira aula, nós temos muitos encontros ainda pela frente, nós podemos nos comunicar através das redes sociais, se precisar tirar dúvida me mande, e a ideia era mesmo uma pincelada sobre toda essa história da fotografia, que hoje a gente tem na palma da nossa mão. Obrigada e até mais!